Boas-vindas a mais uma análise. Olha só, hoje a gente já vai direto ao ponto, mergulhando de cabeça numa das interseções mais complexas e debatidas da atualidade. O ponto exato onde o aconselhamento bíblico, a ética e a medicação psiquiátrica se cruzam. É um tema fascinante e, vamos ser sinceros, bem delicado também. Através do material estruturado para hoje, a gente vai desdobrar essas perspectivas de uma forma muito clara. O grande objetivo aqui não é tomar partido de nenhum lado, mas sim entender profundamente o que os diferentes autores e fontes nos dizem sobre o sofrimento humano e sobre como tentamos aliviar essa dor. Para navegar por esse vasto universo da psiquiatria moderna e do cuidado com a saúde mental, a gente precisa de uma bússola bem calibrada, né? É um desafio gigante encontrar um equilíbrio cuidadoso entre os avanços inegáveis da medicina e aquelas verdades espirituais que fundamentam a fé. Quando as águas ficam turbulentas e o sofrimento bate forte de verdade, para onde a gente corre? Qual direção tomar? É exatamente isso que o material de hoje vai desvendar. E o nosso roteiro para essa jornada é o seguinte. Ponto 1, a busca pelo alívio rápido. 2, a medicalização da moral. 3, a fuga da realidade. 4, o uso ético de medicamentos. E 5, a resposta do evangelho. A gente vai passar por esses 5 pontos centrais, passo a passo. Vamos sair de uma visão inicial mais crítica, avançando até chegar numa conclusão super equilibrada e cheia de nuances sobre o assunto. Mas e os medicamentos? Essa é a grande pergunta que dá o tom para toda a nossa apresentação. No meio de tanta ansiedade, de quadros de depressão e de tantas outras dores da alma, qual é o papel real da intervenção de uma farmácia nisso tudo? A partir dessa dúvida central, a gente vai analisar algumas alegações bem instigantes de vários autores, mantendo sempre aquela lente analítica e neutra para entender as diferentes vozes nesse debate. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, a busca pelo alívio rápido. O material começa mostrando como a nossa cultura atual desenvolveu um reflexo quase automático e até compreensível de buscar conforto na mesma hora para lutas que muitas vezes são super profundas e internas. O livro Nada Além das Escrituras traz uma crítica muito interessante a essa pressa toda. A citação diz exatamente o seguinte: na psiquiatria, o método principal para a seleção de um tratamento continua a ser o da tentativa e erro. Isto é assim não só porque simplesmente deixa-se de usar os métodos científicos aceitos, mas também porque o objetivo predominante da psiquiatria é fazer qualquer paciente se sentir melhor o mais rápido possível. É uma afirmação bem forte. O autor sugere que esse senso de urgência por um alívio imediato acaba se sobrepondo na visão dele até mesmo ao rigor do método científico. O que nos leva diretamente para o ponto 2, a medicalização da moral. Porque, pensa bem, se o objetivo principal vira só fazer a pessoa se sentir melhor logo, ocorre uma mudança brutal no jeito que a gente enxerga o próprio sofrimento. Batalhas morais e questões de caráter espiritual passam a ser tratadas, de repente, puramente como sintomas médicos. O psiquiatra Thomas Szasz elabora essa ideia de um jeito contundente. Ele afirma: em nosso afã de medicalizar a moral, transformamos quase todos os pecados em doença. Raiva, gula, luxúria, orgulho, preguiça são todos sintomas de doenças mentais. E com isso, subvertemos a concepção liberal clássica do homem como agente moral, dotado de livre-arbítrio e responsável por suas ações, e a trocamos pela concepção do homem como paciente, a vítima da doença mental. Ou seja, segundo essa perspectiva, ao colocar uma etiqueta de doença em falhas morais, a sociedade acaba por isentar o indivíduo da sua responsabilidade pessoal. Chegamos agora no terceiro segmento que traz talvez a crítica mais incisiva do nosso estudo de hoje, a fuga da realidade. Aqui, a reflexão vai ainda mais fundo. Será que, em algumas situações, o remédio deixa de ser uma ferramenta de cura e passa a atuar só como um mecanismo de escape nada saudável? O autor Pablo Vinícius faz uma comparação bem controversa e provocativa sobre esse tema. Ele escreve assim: quando um paciente comparece a uma clínica psiquiátrica com a única finalidade de pedir um remedinho que o fará se esquecer de um problema ou simplesmente se anestesiar diante das dificuldades da vida, sem pensar em um diagnóstico mais aprofundado, ele não está entrando em uma clínica de saúde, e sim em uma boca de fumo disfarçada. Afinal, qual é a motivação das pessoas ao consumir uma droga ilícita? Exatamente as que citei, ou seja, anestesiar-se diante dos entraves da vida real. É um paralelo pesadíssimo sobre a intenção do coração quando o desejo é apenas se entorpecer e fugir do mundo real. E para ilustrar essa ideia de fuga, temos essa citação literária brilhante do Aldous Huxley na obra Admirável Mundo Novo, que ecoa exatamente essa preocupação num cenário distópico. Ele diz: e se alguma vez, por algum acaso infeliz, ocorrer de um modo ou de outro qualquer coisa de desagradável, bem, então, ao soma,
que permite uma fuga da realidade. E sempre há o soma para acalmar a cólera, para nos reconciliar com os inimigos, para nos tornar pacientes e nos ajudar a suportar os dissabores. No passado, não era possível alcançar essas coisas senão com grande esforço depois de anos de penoso treinamento moral. Hoje, tomam-se 2 ou 3 comprimidos de meio grama e pronto. Todos podem ser virtuosos agora. Pode-se carregar consigo mesmo, num frasco, pelo menos a metade da própria moralidade. O cristianismo sem lágrimas. Eis o que é o soma. É poético e ao mesmo tempo um pouco assustador, não acha? A promessa de uma virtude engarrafada, sem precisar passar pelo treino moral e encarar a dor. Mas calma, a análise não fica só focada na crítica. Vamos fazer uma transição agora para a fase de síntese deste material, no nosso quarto ponto, o uso ético de medicamentos. Depois de examinar os riscos da fuga e desse excesso de medicalização, é super importante ver como as fontes equilibram a visão, mostrando os benefícios reais, práticos e muitas vezes indispensáveis que os remédios oferecem. O livro Descrições e Prescrições oferece um contrapeso valiosíssimo. O texto nos instrui o seguinte: portanto, devemos aceitar os medicamentos com gratidão e humildade, mas não nos esquecendo do único que concedeu os dons e a sabedoria necessária aos cientistas e médicos para descobrirem tais remédios. Tristemente, contudo, tenho encontrado pessoas que são melhores evangelistas do Prozac do que são do Deus vivo. Percebe a mudança de tom? A medicação entra aqui como uma graça comum providenciada por Deus, um presente alcançado pela ciência. Mas vem com um aviso bem claro: cuidado para não idolatrar a pílula e colocar o louvor ao remédio acima da própria fé. Então, no meio de tudo isso, como se toma a decisão certa? Tudo volta para a motivação. Ao sondar o coração, o autor lista as razões erradas para querer tomar medicamentos. Ele diz: a primeira é a exigência de alívio imediato aliado à dúvida sobre os benefícios de verificar as questões subjacentes. Um segundo motivo questionável para querer tomar a medicação envolve ceder à pressão de outras pessoas. Os familiares e amigos podem empurrá-lo para o medicamento devido ao seu próprio desconforto ao ver o sofrimento do seu ente querido. Mas, por outro lado, recusar ajuda também pode ter motivos errados, olha só. Mas existem também razões problemáticas para não se querer tomar a medicação. A resistência aos medicamentos pode ser uma questão de orgulho ou de autossuficiência. Outra razão poderia ser o medo da desaprovação e julgamento dos outros. O grande X da questão aqui é a motivação interna, seja para dizer um sim ou um não para o tratamento médico. E isso nos leva para o nosso último segmento, que costura todas essas reflexões. Ponto 5. A resposta do Evangelho. Porque, no fim das contas, muito além da biologia e da psicologia, existe a dimensão mais profunda de todas, que é a necessidade humana fundamental. E a imagem da cruz traz justamente esse lembrete visual. Por mais que o avanço da medicina seja fantástico para proporcionar um alívio temporário, pílulas não substituem a necessidade primordial de redenção e de transformação espiritual. As raízes do nosso sofrimento e da nossa natureza simplesmente requerem algo que a ciência, sozinha, não consegue sintetizar no laboratório. A citação que conclui o nosso material resume essa tese de um jeito impecável. O autor escreve de forma muito clara: os pecadores sempre precisam de misericórdia, graça, perdão e o poder sobrenatural para amarem a Deus e ao próximo. Em última análise, essas bênçãos não se encontram em um vidro de pílulas, mas na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a grande síntese de hoje. Os medicamentos têm total validade para ajudar no cuidado e no auxílio físico, mas aquele poder sobrenatural para conseguir amar de verdade e ser perdoado, bom, isso transcende qualquer medicina. Para fechar a nossa jornada estruturada por todas essas perspectivas diferentes, fica uma reflexão bem forte. Que a escolha seja a favor ou contra o uso de um medicamento, o que as fontes deixam claro de forma contundente é que a intenção do coração é o que realmente pesa na balança. Diante das dificuldades e pancadas da vida, qual é a verdadeira motivação por trás da busca por alívio? É uma fuga cega para evitar a dor a todo custo ou é uma busca humilde por auxílio enquanto a confiança continua ancorada na verdadeira fonte de cura? Fica a provocação para a gente continuar pensando. Valeu demais pela companhia em mais uma análise e a gente se encontra na próxima.